Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre a igreja, sua natureza e missão. E hoje nós abordaremos alguma coisa sobre a história da igreja. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois leremos daqui a pouco alguns textos que servirão de base para o nosso estudo. E importante também juntos orarmos a Deus para que Ele nos oriente. Eu convido você para fazer isso nesse momento. Bondoso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Abençoa a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então na nossa leitura. Eu convido você para ler o livro de Atos no capítulo 11 e nós leremos do verso 19 ao 26. A palavra de Deus, então, nos diz o seguinte: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. A primeira igreja organizada logo após a ascensão de Jesus ao céu foi a igreja em Jerusalém. A partir dela, a igreja cristã se desenvolveria na forma de igrejas locais em diversas cidades. A maneira pela qual essas novas igrejas seriam organizadas certamente fez parte de um plano de Deus quanto ao que seria a história da igreja. Estevão e Filipe eram dois dos 7 diáconos escolhidos em Atos 6 para servirem à igreja em Jerusalém. O Espírito Santo os havia capacitado para que pudessem pregar de forma poderosa e realizar sinais e prodígios. Esses 2 diáconos eram helenistas, judeus nascidos fora de Israel e que haviam retornado à Palestina. De um modo geral, muitos helenistas migravam para a região de modo a poder terminar seus dias na terra de seus antepassados. Judeus helenistas falavam grego, além da língua da região onde eles haviam nascido. Isso lhes dava melhores oportunidades e condições de comunicar o evangelho. Saulo era judeu helenista, não convertido, que perseguia os cristãos. Ele pessoalmente acompanha e lidera a morte de Estevão. Atos, no capítulo 8, verso 3, nos informa que Saulo possuía como plano perseguir a igreja. Ele ia de casa em casa, possivelmente acompanhado de uma guarda armada, e arrancava homens e mulheres, lançando-os na prisão. A perseguição aos cristãos nos primeiros anos do cristianismo não foi um ato isolado de Saulo, mas resultado de uma hostilidade geral contra os cristãos por parte das autoridades judaicas. O interessante é que a velocidade da propagação do evangelho seria consequência dessa perseguição. O plano de Deus estava além do que alguém poderia imaginar. Pela mão do Senhor, aquilo tudo seria transformado em vetor de crescimento do cristianismo.
muitos crentes sairiam de Jerusalém, dando início ao espalhamento da igreja. Lá em Atos, no capítulo 8, nós lemos que o texto nos informa que alguns dos crentes fogem rumo à Judéia e Samaria. Um deles, o diácono Filipe, começa a evangelizar e curar em Samaria, onde muitos se convertem. Após certo tempo, Deus leva o Filipe para uma estrada em Gaza e ele evangeliza um oficial da rainha da Etiópia, que retornava ao seu país. Isso aparece lá em Atos 8, capítulo 27. Esse movimento de Filipe, liderado pelo Espírito Santo, fez com que o evangelho se espalhasse para a África por meio desse oficial etíope. Atos, no capítulo 11, verso 19 a 26, nos informa que a partir da perseguição que começara com a morte de Estevão, muitos crentes foram dispersos para lugares mais distantes, como Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Alguns deles também helenistas, oriundos de Chipre e de Cirene, que é localizada ou era localizada na Líbia, se estabelecem em Antioquia, onde começam a falar tanto a judeus quanto a gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus. No próximo quadro, uma pergunta. Qual a importância desses judeus helenistas que mencionamos na expansão da igreja? Alguns helenistas, tais como Filipe, foram proeminentes pregadores da palavra. Naqueles tempos iniciais da igreja, eles foram responsáveis em levar a mensagem de Jesus a outras regiões. O cristianismo estava se espalhando rapidamente, tanto entre os judeus quanto entre os gentios. No caso dos gentios, os helenistas foram muito importantes para a propagação do evangelho. Destacamos a seguir 4 características dos judeus helenistas convertidos que nos mostram a importância do papel deles no espalhamento e crescimento da igreja. Vamos lá? A primeira característica era a compreensão cultural que eles possuíam. Os crentes helenistas foram capazes de se adaptar à cultura ao seu redor sem comprometer sua fé em Deus. Trouxeram consigo a cultura grega que eles possuíam, o que incluía uma visão mais aberta ao diálogo intercultural. Eles aprenderam a usar o fato de falarem mais de uma língua estrangeira e as ferramentas culturais disponíveis para alcançar as pessoas do seu tempo. Contribuíram para a diversidade de perspectivas dentro da comunidade cristã. Aprendemos com isso que podemos anunciar melhor o Evangelho de Jesus se buscarmos entender a nossa cultura e a cultura dos outros. Segunda característica dos crentes helenistas que nós aprendemos era o compromisso com a palavra de Deus. Apesar da influência de certas ideias do helenismo cultural, os crentes helenistas continuaram a estudar e valorizar as escrituras sagradas. Compreenderam a importância de ter uma base sólida da palavra de Deus para orientar suas vidas e ministérios. Isso indica que nós também devemos dedicar tempo para estudar e meditar nas Escrituras, buscando sempre orientação e sabedoria divina. Terceira característica dos crentes helenistas. Eles eram interessados ou se interessavam pelo serviço aos necessitados. Os crentes helenistas foram ativos no cuidado daqueles que tinham necessidades materiais. Foram eles que levantaram aquele problema da distribuição de alimentos às viúvas lá na igreja de Jerusalém, o que motivou o surgimento dos diáconos. Eles compreenderam a importância de servir os outros como uma expressão prática da fé que eles possuíam. Isso nos mostra que devemos seguir esse exemplo, sempre procurando oportunidade de servir os necessitados em nossa comunidade. Quarta característica dos crentes helenistas. Eles eram ativos na propagação do evangelho. Estevão e Filipe foram ousados em compartilhar a mensagem de Jesus. Eles não deixaram que as diferenças culturais ou a oposição os impedissem de proclamar o evangelho.
Esse é outro exemplo que podemos adotar, o de sermos corajosos ao compartilhar nossa fé, mesmo quando houver obstáculos ou resistências. Os judeus helenistas foram responsáveis pelas primeiras conversões de gentios, levando-os à fé em Jesus como o Messias de Israel. Dessa forma, contribuíram de maneira significativa para a expansão do cristianismo, tanto entre judeus quanto entre os não-judeus. No próximo quadro, nós abordamos alguma coisa sobre a igreja em Antioquia da Síria. Conforme nós lemos em Atos, no capítulo 11, verso 19 a 26, como resultado da perseguição, alguns helenistas oriundos de Chipre e Cirene foram para Antioquia da Síria. Lá, eles começaram a falar tanto a judeus quanto a gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus. O texto nos diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos que ouviam, crendo, se convertiam ao Senhor. Os crentes formaram uma igreja local que impactaria positivamente a cidade. É em Antioquia que os discípulos de Jesus são chamados de cristãos pela primeira vez. A cidade de Antioquia, hoje Antáquia, na Turquia, sob o domínio romano, na época em que ela estava sob o domínio romano, era a sede da administração da província da Síria. Ela se tornaria a terceira maior cidade do mundo greco-romano, com 800 mil habitantes, superada em população apenas por Roma e Alexandria, que ficava no Egito. Além de ser uma capital política, ela era um centro comercial que ligava o Oriente Médio à Ásia Menor, hoje Turquia. Os produtos da Síria e das demais terras mais a leste passavam pela cidade, por Antioquia. Dada sua situação geográfica privilegiada, a cidade era mais cosmopolita do que a maioria das cidades da época. Com isso, ela dava espaço para o cristianismo mostrar o seu caráter cosmopolita, pois havia diferentes nacionalidades naquele lugar. Isso incluía uma grande colônia judaica com muitos prosélitos, fato que ajudou na evangelização da cidade. Um dos seguidores do judaísmo era Nicolau, um dos 7 diáconos mencionado lá em Atos, no capítulo 6, verso 5, como prosélito de Antioquia. Inicialmente, a cidade possuía uma reputação moral um pouco negativa, ou bastante negativa, por conta de antigo culto cananeu feito à deusa Astarte, que incluía prostituição cultual ou prostituição ritual. Mas essa má fama seria logo mudada com a chegada do Evangelho. Antioquia se transformaria em centro do cristianismo e centro das campanhas missionárias aos gentios. A partir dessa cidade, Paulo, Barnabé, Silas e os seus companheiros, outros missionários, seguiram rumo ao mundo gentio conhecido, pregando o Evangelho. Antioquia logo substituiu Jerusalém como centro do cristianismo. Abrigou a famosa Escola de Antioquia, um dos 2 grandes centros de estudo da exegese bíblica e da teologia, com seu clímax sendo alcançado por volta do 3º ao 5º século da era cristã. Um dos resultados da evangelização em Antioquia é que o número de crentes na cidade pode ter chegado a cerca de 100 mil nos primeiros 200 anos do cristianismo. Entre 253 a 380 da era cristã, Antioquia foi a sede de 10 concílios da Igreja Cristã e teve precedência sobre Roma, Constantinopla, Jerusalém e Alexandria. No ano de 325, também da era cristã, que foi a época em que ocorreu o famoso Concílio de Nicéia, havia mais de 200 mil cristãos vivendo em Antioquia, o que correspondia aproximadamente a 25% de sua população. Alguns poderiam dizer assim, puxa, 25% talvez seja pouco, mas precisamos observar que é quase certo que esses não eram cristãos nominais, como acontece em muitos países,
mas eram crentes em Jesus. Vemos que os caminhos de Deus sempre superam os caminhos do homem. Quem teria pensado que esta cidade gentia se tornaria a vanguarda do evangelho no mundo antigo? A igreja em Jerusalém não promoveu esse resultado e sequer imaginou que isso poderia ser realizado. Se tivesse imaginado, provavelmente teria sido contra. Isso nos lembra das vezes em que, em certas igrejas, certos planos e projetos são postergados por Deus por conta dos que se colocam contra, por serem incapazes de ver a mão de Deus agindo. Ou acontece que Deus simplesmente estabelece ou usa situações adversas para mudar certas posturas naquela igreja local, para, com isso, realizar os seus planos. É como deixar o povo andando 40 anos no deserto para só depois, então, entrar na terra prometida. Será que a sua igreja está andando no deserto ou já entrou na terra prometida? No próximo quadro, uma pergunta: como as igrejas cristãs se reuniam nos primeiros 300 anos do cristianismo? Interessante que quando nós dizemos que vamos à igreja aos domingos, nos referimos a um templo localizado em certo endereço, não é verdade? Mas, nos primeiros 300 anos da história do cristianismo, a igreja, por ser perseguida, não possuía templos como os que conhecemos hoje. Aliás, rigorosamente falando, a igreja não é o templo, mas sim ela é o conjunto das pessoas, dos crentes que a compõem. No começo do cristianismo, as reuniões eram como assembleias ou encontros familiares que aconteciam em diversos locais, mas não em igrejas, porque elas não existiam. As reuniões da igreja ou das igrejas se adaptavam à realidade através de 3 aspectos. O primeiro aspecto se deve aos locais de reuniões. Os locais das reuniões das igrejas mais comuns eram as casas dos crentes, membros da comunidade, pois nelas era possível ter um ambiente seguro para a adoração, o estudo da Bíblia e a comunhão. Em algumas cidades maiores, os crentes usavam salas alugadas ou espaços públicos, onde podiam acomodar um número maior de pessoas. Em momentos intensos de perseguição, os cristãos se refugiavam e se reuniam em catacumbas, onde realizavam cultos. As catacumbas eram túneis ou subterrâneos utilizados para sepultamentos. O segundo aspecto quanto às reuniões da igreja primitiva eram as características das reuniões. Elas eram simples e informais, diferentes das diversas liturgias ou formas de culto das igrejas posteriores. O foco estava na adoração, no ensino e na comunhão entre os membros da comunidade. O canto de hinos e salmos, a oração e a leitura da Bíblia eram elementos centrais nas reuniões. As congregações praticavam também a ceia do Senhor. A ceia era uma celebração regular que replicava simbolicamente a última ceia que Jesus tivera com seus discípulos. O pão e o vinho eram elementos que simbolizavam o corpo crucificado de Jesus e seu sangue derramado na cruz para a salvação dos que nele crescem. O ensino das Escrituras também fazia parte dos encontros e ocorria também o batismo de novos convertidos. Mas esse batismo não era por aspersão, mas era por imersão. O batismo era um ato de testemunho do novo crente. Quando mergulhado na água, estava anunciando ter morrido para o pecado. Quando levantado da água, estava anunciando ter renascido pela fé para uma nova vida em Cristo. Muitas igrejas cristãs evangélicas nos dias de hoje continuam realizando o batismo por imersão. E esse batismo é um batismo de crentes convertidos e não de crianças. Da mesma forma, este batismo é feito da mesma forma que Jesus foi batizado por imersão no Rio Jordão.
Terceiro aspecto que nós podemos citar referente aos tipos de reuniões da igreja primitiva era a inexistência de templos cristãos. Mas por que não havia templos? Durante os 300 anos iniciais da igreja, os cristãos foram perseguidos, o que dificultava a construção de locais de culto que ficassem visíveis. O foco das igrejas primitivas estava na comunidade e na fé, e não em construções. Além do problema da perseguição, já mencionado, os templos em geral eram associados à religião romana, que os cristãos buscavam se distanciar. Os primeiros templos cristãos só foram erguidos a partir do ano 313 da era cristã, quando o imperador romano Constantino pôs fim às perseguições aos cristãos. Nessa época, os primeiros templos cristãos conhecidos foram adaptados ou financiados por Constantino, que, de certa forma, podemos dizer, estatizou a igreja. Um exemplo de adaptação foi o Panteão de Roma, templo pagão dedicado a todos os deuses, que foi convertido em igreja cristã. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Ao longo dos seus primeiros 200 anos, a igreja cristã se desenvolveu de forma notável. Esse desenvolvimento foi marcado por diversos eventos e personagens. Ao fecharmos esse estudo, deixo com você 6 pontos de destaque. O primeiro ponto é que a igreja em Jerusalém teve como papel ser o berço do cristianismo. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, seus seguidores se reuniram em Jerusalém, formando a primeira igreja e a primeira comunidade cristã. Liderados pelos apóstolos, eles se dedicavam à oração, ao ensino, à comunhão, além de pregar a mensagem do evangelho a judeus e gentios. Segundo ponto de destaque, a perseguição e a dispersão. A igreja enfrentou oposição das autoridades judaicas e das autoridades romanas que viam o movimento como uma ameaça à ordem religiosa ou à ordem social. Ela enfrentou perseguições, começando com o apedrejamento de Estevão, seguido da morte de inúmeros cristãos. Mas o curioso é que, diante da perseguição inicial feita pelos judeus em Jerusalém, os cristãos daquela cidade se dispersaram por diversas regiões do mundo, anunciando o Evangelho. Vemos nessa dispersão de certa forma, parte do plano de Deus, pois a dispersão, contribuiu para a rápida disseminação do cristianismo por todo o Império Romano e além. Terceiro ponto de destaque são as figuras centrais na propagação da fé cristã. Também como parte do plano de Deus, podemos dizer que quando Saulo se dirige a Damasco para prender cristãos fugidos de Jerusalém, Saulo tem um encontro pessoal com Jesus e se converte ao Evangelho. Anos depois, Saulo, agora como o apóstolo Paulo, vai se unir aos crentes na igreja em Antioquia. Sim, naquela igreja de Antioquia que nós mencionamos. Durante um ano, juntamente com Barnabé, lidera aquela igreja promissora. Mais à frente, ele partiria como missionário, viajando por terra e mar, organizando novas igrejas locais e escrevendo cartas que se tornariam parte do Novo Testamento. Seus ensinamentos sobre a salvação pela fé e sobre a vida cristã tiveram um impacto profundo no desenvolvimento do cristianismo primitivo e continua até hoje impactando os crentes. Outros apóstolos e evangelistas, como Mateus, Marcos, Lucas e João, também desempenharam um papel crucial na difusão da mensagem cristã. Seus relatos, os evangelhos, que passaram a descrever e relatar a vida e morte e ressurreição de Jesus, se tornaram pilares da fé cristã. Quarto ponto de destaque: comunidades diversas e tradições emergentes. As igrejas cristãs se formaram em diferentes regiões do mundo conhecido. Elas apresentavam características e costumes distintos,
moldados pelas culturas e tradições locais, mas mantinham em comum os ensinos de Jesus. Quinto ponto, fala sobre desafios e cismas. O cristianismo primitivo também enfrentou desafios internos, como heresias que questionavam alguns princípios doutrinários centrais. Debates teológicos e cismas marcaram esse período, mas também contribuíram para o amadurecimento da teologia cristã. Finalizando, quanto ao legado duradouro, apesar das dificuldades e desafios, o cristianismo floresceu nos primeiros 200 anos após aquela primeira igreja lá em Jerusalém. A fé se espalhou por várias regiões. Comunidades se formaram e os ensinamentos de Jesus impactaram profundamente a vida de muitos. O legado desse período continua a moldar a fé cristã até hoje, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Lembre-se de falar dele e mandar o link para os seus amigos também poderem participar desse nosso estudo, desse nosso canal de estudos bíblicos. No próximo quadro, você pode ver o panorama dessa série de estudos que estamos desenvolvendo sobre a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade. Até lá!